Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cláudio e neste vídeo eu venho apresentar para vocês o trabalho que fiquei responsável, cujo tema é computação afetiva. A ideia é apresentar para vocês uma área que para nós pode parecer novidade. Todavia, este conceito ele já existe desde a década de 70. Sendo assim, não é uma área tão recente, mas digamos que não seja tão famosa. O motivo disto é porque ela é contraintuitiva. O pessoal da área da computação não enxergou com bons olhos este conceito de computação afetiva, e ela então demorou a vingar. As primeiras pesquisas elaboradas mais aprofundadamente sobre computação afetiva datam a década de 90. E a primeira coisa que nós precisamos saber sobre computação afetiva é que ela é uma sub-área de inteligência artificial. E agora, antes de nós verificarmos a sua definição, eu gostaria de que nós observássemos um detalhe. A princípio, buscou-se desenvolver sistemas que pensassem como o ser humano, o que é muito diferente de se desenvolver sistemas que expressassem a expressividade humana. Pois, o pensamento daquele tempo é que ser um ser racional significava não ter emoção. É tido como se razão e emoção fossem inimigas mortais. E este conceito meio que se interiorizou na sociedade. De que se eu sou um ser racional, eu não tenho emoção. Ou vice-versa. E como eu disse, computação afetiva ela passa a ser estudada mais elaboradamente a partir da década de 90 por um motivo bem simples. É justamente nesta época que o computador ele passa a ser mais acessível à população, consequentemente à área médica, o que possibilitou estudos mais elaborados sobre o cérebro humano e passou-se a entender melhor como ele funcionava. Então, o que se entendeu é que emoção e razão são dois elementos incomuns. Tudo bem que elas não são sobrepostas. Existem ações que são predominantemente racionais e existem ações que são predominantemente emocionais. Todavia, existe um ponto em comum entre elas, o que hoje ficou conhecido como inteligência emocional. Então, é a primeira vez na história que se começa a considerar que para um ser inteligente, ele precisa ter emoção. E com este romper de paradigma, a área computação afetiva ela passa então a tomar uma proporção maior. Não é à toa que se nós observarmos uma pessoa das antigas chamada Marvin Minsky, onde ele diz: a pergunta não é se máquinas inteligentes podem sentir emoções, mas se máquinas podem ser inteligentes sem emoções. Então, essa mudança de paradigma, ela vem a gerar possibilidade das pessoas passarem a enxergar melhor esse conceito de computação afetiva. Agora, vamos analisar a sua definição. Picard, que foi uma grande pesquisadora e é até hoje, ela define que computação afetiva como sendo computação que se relaciona com, surge das ou influencia emoções. Ou seja, computação afetiva é uma área da computação que busca construir sistemas que possam reconhecer ou simular emoções e traços da personalidade do usuário. Através do reconhecimento de emoções e traços da personalidade, é possível aperfeiçoar a tomada de decisões computacionais, melhorar as formas de interação do usuário com outros ou com o próprio sistema.
E a computação afetiva, ela possui 3 pontos principais. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a análise de emoções, que busca desenvolver sistemas computacionais capazes de reconhecer expressões humanas a partir de sinais fisiológicos, comportamentais coletados do usuário. É fazer com que o computador ele reconhecer que o usuário está sentindo emoção. É fazer com que o computador saber que existe um ser humano que está diante dele e que este ser humano sente sentimento. O segundo ponto é a síntese das emoções, que busca modelar e simular comportamento emocional similar ao observado em seres humanos. É aqui que se fala que o computador vai sentir emoção. O que se espera é simular o sistema que regula o nosso processo de tomar decisão. A gente toma decisão, a gente raciocina em função dos nossos estados de emoção. E aí criar modelos de que simulam esse tipo de comportamento. E o terceiro ponto é a expressão da emoção, que é desenvolver sistemas computacionais capazes de exibir informações de tal maneira que sejam interpretados como uma resposta emocional, que é fazer esses sistemas computacionais capazes de expressar, de exibir informações de tal maneira que nós seres humanos interpretaríamos como emoção. Agora, na prática, eu gostaria que nós verificássemos aqui alguns trabalhos que podem ser aplicados com a computação afetiva. Na educação online, eu gostaria de destacar aqui até uma ideia, um pensamento próprio, a partir do desenvolvimento de dispositivos que alinham fatores emocionais e cognitivos em busca de um melhor aprendizado. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que, através da webcam de um computador, ela possa identificar sinais fisiológicos de um aluno que, por exemplo, está estudando online e apresenta traços de sono. Então, após identificar esse processo, após essa análise de que ele está com sono, ela então poderia, por exemplo, apresentar imagens ilustradas, coisas que poderiam despertar a atenção deste aluno e que ele voltasse a ter mais disposição para estudar. Temos também um outro exemplo na saúde, algo que achei muito interessante, pesquisadores do curso de informática da UFC, que desenvolveram um sistema, um software capaz de identificar o estado emocional de pacientes com câncer através de mensagens, e estes dados podem ajudar no tratamento da doença. Ou seja, os usuários que, por exemplo, possuem uma rede social no Facebook, através das mensagens que eles postam lá, este sistema ele é capaz de identificar o estado emocional delas e, consequentemente, reportar essa informação ao médico que trata desses pacientes, que possibilitaria na tomada de decisão deste médico de como lidar com este paciente nesse dia. Nós também temos um outro exemplo que é bem conhecido, que é o Deep Text, que é uma ferramenta do Facebook que está em desenvolvimento, que, segundo o Facebook, a intenção é compreender como os textos são escritos e como os usuários se comunicam e se comportam para então fazer recomendações sobre coisas que poderiam ser interessantes. Eu destaquei esse exemplo aqui do João, onde ele expressa um desejo de
que ele precisa de uma carona. Automaticamente, o algoritmo ele entende este desejo, ele entende o que ele busca e, consequentemente, já apresenta um aplicativo do Uber como uma solução para aquele problema. E o interessante é que esse algoritmo ele verifica isto antes mesmo de ser publicado. Então nós podemos perceber que existe uma série de situações onde a computação afetiva ela pode ser extremamente importante e pode possibilitar um futuro onde a computação venha romper aí grandes paradigmas na área da inteligência artificial. Que sejamos aptos a buscar compreender e estudar mais para sermos aí pioneiros em grandes projetos no futuro. Um grande abraço, muito obrigado. Este é o trabalho que eu desenvolvi. Espero que todos gostem, espero que eu pude compartilhar com vocês alguma porção daquilo que eu aprendi. Essas são algumas das referências onde eu pude fazer as minhas pesquisas. Este primeiro livro da Picard é um dos livros mais importantes sobre este tema de computação afetiva. Eu gostaria de deixar também essa recomendação para você que deseja se aprofundar mais sobre este conceito. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Até mais. Tchau.